Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. Como sempre digo, o programa é feito para você, portanto, mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. O tema de hoje será Direito de Família e Sucessões com o doutor Pedro Verde. Doutor Pedro, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Feliz em estar aqui, poder colaborar com nossos telespectadores, mais uma oportunidade. Que ótimo, que bom, agradecemos muito. Olha só, primeira pergunta. Mara Denise, quero tirar o sobrenome do meu esposo para continuar com de solteira. Isso pode causar impedimento no caso de recebimento de benefícios, como pensão e outras coisas? Continuo casada legalmente, embora com separação de corpos. Beleza. Não, ela pode se divorciar, formalizar, documentar esse divórcio, pode manter o nome ou pode retornar ao nome de solteira e não vai ter relação nenhuma com o recebimento de pensão alimentícia, se assim for fixado, né? Uma pensão alimentícia ou consensual ou por intermédio de um processo judicial, que for determinado o pensionamento. Então, não tem interferência nenhuma. Ela pode fazer a alteração do nome e, uma vez fixado o dever alimentar em favor dela, deverá ser paga. Ela receberá Deverá ser pago igual. Isso. E qual é o procedimento? O cartório precisa contratar advogado, precisa entrar com uma ação judicial, o marido precisa ser consultado? O ideal sempre é conversar, tentar encaminhar de forma consensual, é claro. Se não houver filhos menores, e eles estiverem de acordo, eles podem fazer por tabelionato, que é aquele cartório onde se reconhece firma, onde se lava escrituras de compra e venda de imóveis. Vamos encaminhar. Precisa sim da assistência de um advogado, sempre precisará, mas pode ser feito via acordo. Eles vão pegar a escritura do divórcio e levar no registro civil, que é onde está a certidão de nascimento e casamento. Se for um processo, também precisarão do advogado. Ao final do processo, o juiz, na verdade, até o divórcio é no início, a decretação do divórcio é no início, porque ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. O juiz já determina a expedição de um ofício, que é uma carta, né, informalmente falando, que vai ser enviada ao registro civil para fazer a alteração do nome. E caso ela não deseje se divorciar, é possível fazer isso sem que haja o divórcio? A alteração do nome sem que haja o divórcio? Exato. Não, a princípio, pelo caso que ela está trazendo, não. Hoje existem algumas possibilidades de alteração de nome, mas não é por simples vontade da parte. Na verdade, ela já está separada de fato, né? Então não faria sentido ela seguir casada, até porque se o marido quiser separar, ele separa judicialmente. Então, a alteração de nome não é algo tão simples de se fazer. Tá bom. O senhor Carlos, estou enfrentando problemas com a minha tia em relação à herança. Os meus avós e a minha mãe, filha deles, faleceram. A minha tia disse que não tenho direito a nada e ficou com tudo o que os meus avós tinham. Está certo isso? O que devo fazer? Não está certo. Na falta da mãe dele, irmã da tia, ele herda por representação, que se chama. Ele toma o lugar, ele, irmão, se ele tiver, toma o lugar da mãe falecida e recebe o que ela deveria receber. Se ele tiver um irmão, esses dois vão dividir o que a mãe deveria receber. Então não está correta essa posição da tia. Ele pode sim buscar os direitos dele e terá assegurado o direito a receber o quinhão que a mãe receberia se viva fosse. E caso essa pessoa siga na posse de algum imóvel, existe, por exemplo, o risco do uso capião? Sempre existe o risco do uso capião, sim, quando envolve. É mais difícil, porque é muito comum que os processos de inventário, que um fique morando porque os outros permitam, né? É uma detenção, detenção da posse por quem está residindo, é uma concessão por quem está permitindo, é um pouco mais difícil. Mas é importante que ele manifeste, e no caso ele já está manifestando, pelo simples fato de ter dúvida e estar indagando, que ele não está abrindo mão. Então, no momento em que ele diz que não está abrindo mão, rompe um dos requisitos da ação de uso capião, né? Que é a posse mansa e pacífica do imóvel. Então, deixe claro, documente por e-mail, por mensagem, que ele não está abrindo mão de nenhum dos imóveis que esteja na posse de algum outro herdeiro.
Mais uma pergunta, doutor. Senhor Gabriel, 2 anos antes de casar, financiei por 30 anos um imóvel. Fiquei com a minha ex-esposa por 10 anos. Então, ele financiou por 30 anos e ficou casado por 10 anos. E agora estão se separando. Como fica a questão da divisão de bens no caso deste imóvel? E ela tem direito? Ela vai ter direito apenas no que tiver sido pago após o início da união, considerando o regime da comunhão parcial de bens. Ele não referiu isso, mas como é o regime mais comum, o regime supletivo que a gente chama, é o regime que quando não se escolhe outro, é o que a lei escolhe por nós, se partilha tudo que for adquirido após, independente de quem pôs o quê, de quem empregou o quê, se um pôs 10 e o outro pôs 1.000 em dinheiro. Então, após o início da relação, o que ele pagou é partilhado. Ele refere que pagou 30 anos antes do início da relação. E financiou em 30 anos. Financiou em 30 anos e tem um período longo antes da relação. Esse período esses pagamentos aí são dele, são particulares. Ele vai ter que ver o quanto ele pagou e o quanto isso reflete em percentual no imóvel. Porque boa parte da parcela é juros, né? Mas tem que ver o quanto reflete em percentual do imóvel hoje e aquele percentual é dele, é particular. Essa era a pergunta complementar que eu faria, que eu pretendia fazer. Se o que vale é o valor nominal que foi pago, porque o valor nominal muitas vezes não amortiza muita coisa. Exatamente. Ou se é o percentual. É pacífico? Como é que funciona? O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Não, isso é bem tranquilo, não há muita divergência, porque vamos pensar, num financiamento de 30 anos, ao final, nós pagamos muito mais do que o valor do apartamento. Então vamos pensar, nesse caso ela seria devedora da parte partilhada? Claro que não. Então é o valor efetivo ali, o real, né, do imóvel. Tem que fazer um cálculo, uma proporção para ver. Ele pagou 70% sozinho, vai ser do que realmente amortizou do valor do imóvel. O valor lá da aquisição vai se trazer para um valor de mercado de hoje e aplicar esse percentual, que no caso dele me parece ser... Vamos imaginar que seja um financiamento de 420 meses, que é o mais longo ali, ele tem 80% do apartamento pago sozinho, então a maior parte é dele. Ele tem que ter em mente, para a resposta da pergunta dele o que foi pago após o início da relação é o que vai ser dividido. Daí é um pouco arriscado eu entrar na parte do cálculo aí, não tem dificuldades no judiciário, mas daí é importante ele consultar um profissional para ver certinho, né? Claro, ver o detalhamento aqui, né? Isso. São orientações gerais, é sempre bom que se diga. Exatamente, Não é consulta que se dá uma Pois orientação geral. Às vezes ele pagou o imóvel, mas fizeram uma grande melhoria após o início da relação. Às vezes, a mobília de um apartamento, os móveis sob medidas, eles dobram o valor do imóvel, de um apartamento ou de uma casa, em razão do que é investido. Então, vamos imaginar que isso tenha sido feito uma grande reforma após a relação. Aí aumenta bastante a participação dela. Por isso que tem que ter cuidado com as respostas, tem que ser mais genéricas, né? Claro, sem dúvida. A senhora Tereza, estou divorciada há 2 meses e o meu ex-marido não quer sair de casa. Diz que a metade é dele e que ele tem direito. Posso obrigá-lo a sair do imóvel? Isso é muito complicado. Vamos partir do pressuposto que o imóvel é dos dois, né? Quando o imóvel é de um ou de outro, parece mais razoável. Isso seguidamente essa dúvida surge. Parece mais razoável que aquele que não é o proprietário saia, né? Mas às vezes bate pé, finca pé. Quando o imóvel é dos dois, não existe uma forma de obrigar um ao outro a sair. Eles têm que ser ponderados, tem que chegar a um ponto de, olha, nós não temos mais como conviver, como permanecer sobre o mesmo imóvel. Tem que ser, muitas vezes se combina quem saia, né, quem tiver menos prejuízos com a saída. Por exemplo, o trabalho é mais perto, ou quando tem filhos, a rotina dos filhos para mudar o mínimo possível, para que não saiam de onde residem, né? Enfim, mas isso tem que ser combinado pela via do acordo. Eu nem vou entrar nos exemplos em que um ou outro é retirado para não parecer que estou sugestionando qualquer situação, mas eles vão ter que entrar num consenso com relação a isso. E é possível comprar aluguel? Enquanto não for decidida a partilha, não é possível, porque é considerado que os dois são proprietários, têm mancomunhão do imóvel. Então vamos imaginar, eu cobro o aluguel do que ficou. E na partilha final esse imóvel fica para essa pessoa, não faz sentido, ela pagou aluguel sobre algo que ficou para ela. Então, diferente do inventário,
na partilha por dissolução de casamento, divórcio ou dissolução de união estável, o judiciário ele é tranquilo em não fixar pagamento de pensão até que seja definida a partilha. Desculpa, de aluguéis até que seja definida a partilha. Pergunta do senhor César. Meus filhos são ausentes, não me visitam nem mandam notícias. Tem como eu não deixar nada para eles quando falecer? Não, a única forma de não deixar nada para os filhos é não tendo nada. Então, o que o nosso telespectador pode fazer é o seguinte, se ele tem alguém mais próximo a ele que ele gostaria, é você que eu gostaria que recebesse os meus bens, ele faça um testamento, deixando os 50% que ele pode dispor, que qualquer pessoa pode dispor de 50% do seu patrimônio para quem quiser. E aqui eu sempre dou exemplo de algo que era feito antigamente, se deixava para a Santa Casa, por exemplo, então ele pode, mediante testamento ou doação em vida, deixar 50%. Os outros 50% obrigatoriamente vão para os filhos. Uma pergunta que às vezes aparece, ele pode gastar tudo? Pode gastar tudo. Da maneira que ele quiser. Eu sempre dou um exemplo aqui de uma pessoa relativamente relacionada com a minha família que recebeu uns valores em dólar, lá nos anos 70, 80, uns valores em dólares do pai, e ela tinha uma irmã que residia em Nova York, que tinha uma aposentadoria, que enfim, e ela foi para Nova York, se hospedou num hotel e ficou lá meses aproveitando a vida até aquele valor se esgotar. Então é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser vender tudo, claro, as pessoas têm que reservar o mínimo para a sua subsistência, mas daí quem é que vai lá dizer, ele está esvaziando o patrimônio, ele não vai ter como se sustentar depois. Mas daí complica um pouco, gastei tudo e depois vai pedir pensão para os filhos? Enfim, mas pode gastar, pode sim se desfazer do patrimônio e gastar como bem quiser, o patrimônio é dele. Não existe herança de pessoa viva, é uma expectativa de herança. Então não existe herança, os filhos não têm ainda um direito à herança, eles têm uma expectativa que só vai se concretizar quando o pai falecer. Se vivo, quero vender a minha casa, viver de aluguel e com o que sobrar, o restante, vou viajar ao mundo, pode, tem total liberdade para isso. E como é que funciona a antecipação de herança? Se ele fizer uma antecipação dessa herança? A antecipação pode ser feita mediante doação em vida. Ele vai, vamos imaginar, tenha um imóvel, quer evitar que haja um inventário mais à frente, faz uma doação, pode reservar usufruto, que significa que ele é que vai residir, vai ter direito de residir, os filhos não podem tirar. No momento em que ele falecer, se concretiza a propriedade em favor dos filhos, concretiza sem precisar que seja feito um inventário. Muito bom. Doutor, vamos para o nosso intervalo aqui. Querido espectador, estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Faremos um intervalo rapidinho e já voltamos. Até daqui a pouco. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Consumidor em Pauta. Como sempre digo e relembro mais uma vez, o programa é feito para você, portanto mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. O programa de hoje trata sobre direitos de famílias e sucessões com o doutor Pedro Verde. Doutor Pedro, vamos seguir aqui. Nós temos aqui a pergunta do senhor Jerônimo. Pago pensão para o meu filho que tem necessidades especiais. Descobri agora que ele está recebendo o LOAS. Posso parar de pagar a pensão? Bom, muito bem. Primeiro, para esclarecer, para quem não saiba, o LOAS é um benefício pago pelo INSS para pessoas que têm, como ele mesmo disse, necessidades especiais. O recebimento de um LOAS não necessariamente induz a cessação da pensão alimentícia. A pessoa, para receber o LOAS, ela tem que ter a renda familiar. Vamos imaginar que ele seja sozinho. Ele não pode ter uma renda superior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo hoje dá 300. O salário mínimo está 1.518, 50% dá 700, dá uns 350, 370 reais, é 1/4 do salário mínimo. Se a título de pensão alimentícia ele recebe mais que isso, ele já não se qualifica para receber o LOAS.
Agora, se ele está recebendo o LOAS, e ainda olha a delicadeza da questão quando envolve direito de família, e especialmente uma pessoa com uma necessidade especial. Se mesmo com o LOAS ele não consegue se manter e precisa, se tem necessidade especial de algum tratamento, algum medicamento, algum tipo de acompanhamento, essa pensão alimentícia pode ser mantida sim. Agora, isso tem uma questão com o previdenciário, que complica um pouco mais, que eu não vou me aventurar a navegar nessa área que foge ao meu conhecimento, mas o que eu posso dizer para ele, o fato de receber o LOAS não cessa o dever alimentar, vai ter que ver no caso a caso. Primeiro, tem que pensar, consegue se manter com dignidade com aquela pensão alimentar ou só com o LOAS? O risco maior não é perder a pensão, é perder o LOAS. Exatamente, o risco maior é perder o LOAS. Importante, isso é uma reflexão que as pessoas precisam fazer, né? Nós temos aqui uma pergunta de uma espectadora que não informou o seu nome. O que ela diz? Meu companheiro praticamente criou o meu filho. O pai sempre foi bem ausente e viu poucas vezes a criança. O meu companheiro pode adotar o meu filho? O nome do pai sai da certidão de nascimento? Pode adotar sim. A adoção o filho, de uma forma bem não jurídica, o filho passa a ser filho do companheiro, é adotado, né? Passa a ser pai, só não vai ser o pai biológico, que a gente sabe pai é quem cria, quem dá amor, quem está próximo ali, quem atende. E o nome, sim, o nome altera, o nome pode ser alterado, ela não refere à idade do filho ali, mas quando é criança, pequeno, não tem maiores dificuldades, porque às vezes, se já é um pouco mais velho, o nome está incorporado, a identidade, a personalidade da pessoa, às vezes não quer mudar o nome, mas é como se filho fosse desse padrasto. Vai ser adotado, vai ter o padrasto como pai na certidão de nascimento e a alteração do nome, adotando o nome do padrasto. E tem como acrescentar o sobrenome do padrasto preservando o sobrenome do pai? Não, altera o nome completamente. Como se o outro sai da certidão e entra o padrasto com o nome do padrasto, né? Diferente da filiação socioafetiva. Na adoção é um novo pai, de uma forma bem rasa. Qual é a diferença entre o reconhecimento da paternidade socioafetiva e da adoção? Na paternidade socioafetiva, tu podes ter um padrasto reconhecido enquanto pai e mantida a vinculação do pai biológico na certidão. Então, tu pode ter... Dois hoje pais. Nós temos a multiparentalidade, né? A paternidade socioafetiva somada à multiparentalidade significa que tu podes ter dois pais. O pai biológico e o pai socioafetivo. Um padrasto que cria da mesma forma como se fosse um filho e que o tem como filho, né? Esse é o requisito importante. Trata publicamente como filho. E nesse caso, como é que fica na certidão? Pode ficar os nomes, vai ficar a paternidade biológica, vai ficar a paternidade socioafetiva e pode inserir ou pode alterar o nome. Nesse caso, pode alterar o nome, inserindo, mantendo os dois, sem problema nenhum. E para fins de herança, para fins vai ser de pensão alimentícia, dos dois. Como a herança decorre de um direito sucessório, ele decorre, né, da filiação. Então, o raciocínio é o seguinte: se eu tenho dois pais, né, eu sou filho desses dois pais, eu vou herdar desses dois pais. É uma questão delicada, né, porque daí, quando entra numa questão de pensionamento, já se entra naquela situação, tá vindo atrás, descobri que sou filho, tem um padrasto que me criou, mas descobri que sou filho daquele lá que tem dinheiro, vou atrás para me habilitar como herdeiro, daí entra numa questão toda que é bem discutida hoje, mas no nosso atual sistema, da forma como o judiciário determina, sim, paternidade socioafetiva se cumula com a paternidade biológica e o direito de herança preservado. Pergunta da senhora Jane. Meu filho nunca recebeu a pensão acordada. Tem como obrigar o pai a pagar a pensão, inclusive os atrasados? Tá, vamos lá. Acordada, vamos pressupor que seja um acordo judicial, que haja uma decisão fixada, sim, ela vai ter que ingressar com uma execução de alimentos, cobrando essa pensão, inclusive ali o que está atrasado. Agora, se for um acordo de boca, ela vai ter que entrar com uma ação para que o juiz fixe, para que o juiz diga: teu filho precisa de tanto, tu podes colaborar com tanto, então nós vamos mandar o pai pagar tanto.
após essa decisão, mandando pagar ou não, ele tem que pagar. Não pagando, pode ser entrar novamente. É um outro processo, é o processo de execução. Voltando à origem da pergunta, se há um acordo judicial ou extrajudicial, não vai ser extrajudicial, porque como envolve criança não tem como ser extrajudicial. Mas aí sim, tem que entrar com o processo de execução e cobrar o que está atrasado. Pergunta da senhora Lenice. Me separei há poucos meses e estou enfrentando problemas com os meus filhos. Eles não querem conviver com o pai, o que eu gostaria que acontecesse. Tem como obrigá-los a ver o pai? É complicado. Não tem como obrigá-los. Nesse caso, a resposta ela é menos jurídica do que, é mais, digamos assim, um aconselhamento do que uma resposta jurídica. Ela deveria investigar por que os filhos, com uma procura do profissional, psicólogos, enfim, profissionais especializados, do porquê que os filhos não querem conviver com o pai. Complicado forçar, né, o filho. Mas quando... ela não pode ser acusada de alienação parental? Olha, o próprio fato dela estar fazendo essa pergunta dizendo que gostaria da convivência, isso aí já aqui em rede, né, na televisão, demonstra que ela não tem, ela quer que convivam, né? Ela só vai ser acusada acusada a gente pode ser de qualquer coisa, né? Mas a alienação parental, ela só pode ser insinuado aí com relação a ela se houver prova por parte do pai, se ele levar elementos que digam a mãe não está deixando eu conviver, a mãe está obstando a convivência, a mãe está me afastando dos filhos, a mãe está me desqualificando perante os filhos. Não me parece que seja o caso, né? A questão que ela traz é oposta. Os meus filhos não querem conviver com o pai, o que eu posso fazer? Ela pode forçar, é diferente de forçar um pai a conviver. Não pode, um pai que não quer ser presente não tem nada que obrigue ele a conviver. Ela pode, se o pai quer conviver, ela pode dizer, hoje é o fim de semana na casa do pai de vocês vão. Mas eu acho importante ela entender por que esses filhos não querem conviver com esse pai. O senhor falou da hipótese de obrigar o pai a conviver com o filho. Como é que fica a questão do abandono afetivo? Pois então, exatamente. Essa é uma questão também bem contemporânea, né, debatida de alguns anos para cá. Existe sim a possibilidade de se ingressar após alguns anos, ou nem tantos anos, mas o tempo suficiente que se consiga demonstrar, olha, houve abandono afetivo, abandono material, ou mesmo que não haja abandono material, pague pensão, mas houve o abandono afetivo que a gente sabe que muitas vezes impacta no crescimento, no desenvolvimento daquela criança que a gente vê em novelas, em filmes, né? Criança que, os meus amiguinhos têm um pai, por que eu não tenho? Ou tem uma mãe, não é o mais comum é o pai ser, no modelo que a gente ainda vive, o pai ser o ausente, mas não tem um pai, não tem uma mãe. Sim, se for demonstrado e configurado que isso gerou um abalo no psicológico daquela criança, pode ser levado ao judiciário, mas é uma questão ainda, é aquele tipo de situação, é muito fática, vai ser analisado assim de lupa, pelo judiciário para ver se é o caso. Não pode virar uma aventura de vamos começar a entrar contra os pais e pedir indenização porque eles não querem conviver. Tem que configurar um dano na criança, né? Pergunta agora do senhor Tiago. Tenho a guarda dos meus filhos, pois a mãe deles é muito instável. Gostaria de saber em que situações pode haver a perda da guarda. Um outro casamento pode ser motivo? Não. Um outro casamento, quantos relacionamentos sobrevierem o anterior que deu origem aos filhos, isso não interfere em absolutamente nada. A guarda, ela está mais relacionada ao que tem melhores condições naquele momento de tomar todas as decisões relativas à criação dos filhos. A escolha da escola, do esporte que vai fazer, se vai fazer uma terapia, quando vai começar a estudar uma língua. Então, a guarda não tem nada a ver com um casamento superveniente ou não, nem com a convivência. Um pai pode ter a guarda, em razão de ter melhores condições de decidir sobre a vida do filho, um pai ou uma mãe, e o direito de convivência do outro permanecer, e isso sendo dividido o tempo ali. Quando há muita divergência entre os pais, muitas vezes o judiciário fixa guarda unilateral, porque um diz A, o outro diz B. Um diz que vai fazer alemão, o outro diz que vai fazer inglês. Um diz que vai estudar naquela escola, o outro não chega num consenso, o judiciário diz, é esse o pai que vai decidir. Isso aí é bastante questionado pela doutrina, né, que é quem estuda o direito, que diz que tem que ser o oposto. Quando há briga entre os pais, para que um não tenha mais poder do que o outro, deve ser forçada a guarda
compartilhada, né? De forma que nenhum seja forçado a se submeter à decisão do outro. Tudo que envolve criança é sempre muito delicado, né? Muito delicado. No caso da guarda unilateral, o detentor dessa guarda, ele tem o direito de escolher livremente a escola, o plano de saúde, tudo mais do filho? Ele vai escolher, mas não significa que não deva compartilhar com o outro. Ele tem o direito de não debater com o outro, de poder escolher. Porque nós temos que entender o seguinte, quando se a guarda for concedida a um, é porque o judiciário entendeu que aquele ali que teve a guarda em seu favor concedida tem melhores condições de fazer as escolhas. O outro, por exemplo, pode estar incomodando, querendo encher o saco, porque está chateado com a separação, porque está brabo, porque vai ter que dividir patrimônio, ou um ou outro, ou porque está em outro relacionamento e já não está dando a atenção devida aos filhos, não está se preocupando com como que a vida deles tem que ser conduzida. Então, é uma série de fatores. Como eu digo, criança sempre é muito delicado. Guarda unilateral não significa que não vai conversar, mas pode decidir sozinho. Doutor Pedro, muito obrigado pela participação. Para você que está em casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.